Pessoal, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, que conta sempre com participações especiais, conteúdos relevantes. E hoje estamos tendo a alegria de receber grande profissional, empreende na área de óculos, a Kátia Aparecida. Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Ângelo, né? É um prazer estar aqui com você, né? Com sua audiência, né? Trazendo esse papo, né, legal com você nesta noite. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Convido você a prestigiar, a conferir as novidades do segmento de óculos. A Kátia que atua há muitos anos na referida área, né, Kátia? Isso. Como se diz, nós estamos no mercado há 35 anos já em Nova Serrana. Graças a Deus. Vasta experiência, né, mesmo? Vasta experiência. Tá. Mas para quem não teve a oportunidade de conhecê-la, fala um pouquinho quem é a Kátia. Como se diz, eu nasci, né, em Crucilândia. Na verdade, muita gente me conhece, né? Eu vim aqui através do meu irmão, né, que é o Geraldo Cunha. Saudoso Geraldo Cunha, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o mesmo, né? Isso. E aí eu vim aqui, como se diz, por ele, né? E eu gostei da cidade, fiquei, e foi onde eu conheci aqui o meu esposo, né? Que ele que começou com a Ótica Milênio aqui em Nova Serrana. O Adelino. Isso, Adelino. Ele começou aqui em Nova Serrana, foi em 92, 91 para 92. Antes, o Adelino empreendia em quê? Ele trabalhava, né? Antes ele era representante de armações e óculos, trabalhou em ótica lá em Belo Horizonte, nas grandes óticas lá de BH, e depois teve a oportunidade de vir para Nova Serrana e abrir a sua própria ótica aqui na cidade. Você então veio para Nova Serrana a passeio? Eu vim para Nova Serrana. A convite do Geraldo Cunha? Eu vim a passeio, trabalhei, gostei, e chegando aqui, né, eu conheci o meu esposo, né, atual esposo hoje, e nós estamos no mercado já, graças a Deus, a esse tempo todo. Na época tinham poucas óticas? Na época não tinha nenhuma. Nenhuma? Ele foi a primeira óptica da Pioneiro, cidade, então. o pioneiro, e na época, Ângela, nem tinha nem oftalmologista na cidade. Então, assim, ele começou com tudo aqui na cidade, né? Não tinha oftalmologista, a cidade mais próxima que tinha era Divinópolis. Então aqui às vezes vinha algum de vez em quando no sindicato, né? No sindicato rural. Kátia, então a ótica vai além de óculos. Vai muito além de óculos. Eu falo assim, a ótica hoje, para mim, eu falo com todos os meus clientes, né? É qualidade de vida mesmo, né? Ótica é vida, porque só quem tem um problema de visão sabe da importância de se enxergar bem. Né? Muitas pessoas falam, eu não gosto de óculos. Eu falo, tira o seu e fica sem ele. Né? Então, assim, o óculos, para mim, foi a melhor invenção, né, Ângelo? Porque imagina as pessoas sem enxergar. Nesse mercado em que nós estamos hoje, totalmente tecnológico, né? A pessoa que passa dos 40, ela não consegue ficar sem óculos para uma leitura, para fazer qualquer coisa de perto. Isso quando você já não nasce, né, com um problema. Então, o óculos, ele é muito além, né, de um objeto, de um instrumento para enxergar. Hoje, para mim, eu falo que o óculos hoje, ele é tudo, ele é estética, ele é um acessório, né? Qualidade de vida mesmo, além do acessório que se tornou hoje muito, como se diz, muito utilizado, né? Graças a Deus, no mercado. Kátia, em relação à pessoa, com o passar dos anos, vai comprometendo essa questão das vistas, isso é normal? É normal, porque o que acontece? Normalmente, após os 40 anos, nós vamos enfraquecendo, né, a nossa visão. O músculo, ele perde os movimentos, né, que antes a gente fazia com facilidade para enxergar o objeto longe, de perto, e quando a gente chega nos 40, esse músculo já começa a perder força, é onde a gente começa a ter dificuldade para perto, para leitura. E com o passar do tempo, também a gente vai enfraquecendo tudo e depois você já precisa para tudo. Eu, por exemplo, comecei com 42 anos, né? E hoje, para mim, o óculos é essencial. Eu fico com ele o tempo todo. Tem outras causas da perca de visão?
Olha, tem várias causas, né? As E principais, por exemplo. as principais hoje que está acontecendo muito no mercado é a questão da exposição mesmo, né, do esforço muito grande. Hoje em dia a alta miopia está pegando muitas crianças, porque elas estão começando a usar a visão de perto muito pequena, né, muito jovem. Então o músculo ele acomoda naquela visão de perto e às vezes ele acomoda ali e realmente fica, né? E está causando muitos problemas e especialistas já dizem que daqui uns 15 anos a maioria da população desde criança vai estar usando óculos por conta do uso excessivo das telas, da tecnologia mesmo. O uso das telas que está muito em evidência, Está né? muito em evidência, principalmente nas crianças, né? A visão dela, da criança, ela está em formação até os 6, 7 anos de idade, ela está em desenvolvimento. E aí, se a criança começa a forçar a visão, a usar a visão de perto desde cedo, porque hoje a criança ela fica muito presa em ambientes fechados, né? Então, ela já começa a ter problema de visão logo cedo, justamente por conta disso. Normalmente, o que a gente recomenda? Criança, o ideal é que ela pratique esporte ao ar livre, porque ela precisa olhar longe, né? Ao invés dela ficar só olhando de perto, telas e tecnologias, não. Leva a criança para praticar atividade mesmo ao ar livre, que não só para a visão, mas também para um geral, né? Para o físico, para tudo, para a mente. Então, com certeza, para a visão é essencial. Tanto que pessoas que trabalham em telas, né, em computador, o ideal é que ela tire 5 minutos a cada hora e olhe ao longe, para poder a visão dela ter esse momento, né, de relaxamento, de descanso mesmo desse esforço da tela, que é muito próximo e acaba forçando bastante, pisca pouco, o olho seca, então pode causar vários outros problemas, além de enxergar também. Muitas transformações no tocante a modelos de óculos. Eu falo que a mudança, assim, é gigantesca. Como nós temos 30 anos de óculos, né? Eu tenho óculos Pode lá, falar com assim, propriedade. que tem óculos lá antigos, assim, de anos, que nunca vendeu, né? Que tá lá. Mas eu falo assim, isso aqui é até como se diz, é um arsenal, né? Que deixa guardado aqui até para contar a história. As mudanças foram grandes e hoje muito mais ainda, porque hoje muita gente fala, qual óculos está na moda? Eu falo assim, o óculos que está na moda é aquele que te faz bem, né? Que combina com o seu estilo, porque o óculos ele é muito além esse combina com o meu rosto, esse é quadrado, meu rosto é redondo, fica legal. Não, o óculos ele é personalidade, ele traduz a sua personalidade. Então o óculos ele tem que ser escolhido não como se diz, todo mundo, vou seguir uma cartilha. Não, o óculos ele cria personalidade. Então você pode brincar com os óculos. Tanto você pode ter um óculos redondo como um óculos quadrado, mesmo tendo o rosto que às vezes como se diz, pela cartilha não combina. Não, você pode estar alternando, porque o óculos, ele tem óculos que transmite, né, mais seriedade, o outro é mais esportivo. Então você pode realmente abusar dos óculos, porque hoje está usando desde os óculos, né, 3 peças são parafusados, aqueles bold, aqueles bem grossos, bem, né, porque é estilo mesmo. Então tirou aquele rito, de que o óculos hoje em dia é feio. Eu falei, não, gente, hoje em dia você tem que usar o óculos não só como um instrumento para enxergar, mas como para mudar o seu estilo, sua personalidade e também, né, lógico, te fazer enxergar. Kátia, lentes para computador e celular, quais cuidados são realmente importantes? Olha, Ângelo, existe vários tipos de tratamento, né, para computador,
para celular. Existem as lentes que ela bloqueiam as luzes azul emitidas por aparelhos eletrônicos. Então, essa lente ela vai te dar um descanso maior, ela vai te proteger muito mais e vale a pena a pessoa investir, né, nessa qualidade, porque as telas, assim como os raios ultravioleta, prejudicam sua visão. E essas lentes, com certeza, ela vai te dar um conforto muito maior durante o seu dia a dia no trabalho, ou seja, até mesmo para uma prática de esporte, porque as lentes que bloqueiam as luzes azul, a maioria também protege dos raios ultravioleta. O que existe hoje que não existia alguns anos atrás em relação a óculos? Olha, hoje em dia existe assim tecnologias de lentes que são muito mais finas, muito mais leves, porque antigamente, logo quando se começou o óculos, as lentes eram de cristal, era vidro pesado. As lentes ficavam grossas, então assim, era um desconforto muito grande, né? Eu lembro que na época também para montar era quase aquelas lixadeiras mesmo, aqueles esmeril. Então você imagina você montar uma lente de cristal numa lixadeira, né? Então era muito trabalhoso, os óculos não tinha tanta modelagem, não tinha um óculos que adaptasse tão legal na ponte nasal como tem hoje, porque hoje existe vários tamanhos de ponte para vários tipos, né, de ponte nasal. Então, assim, antigamente não tinha isso, né? Não tinha essa tecnologia que facilitasse tanto para fazer as armações quanto para produzir as lentes. Que hoje em dia você faz lentes com altos índices de refração, totalmente leves, totalmente finos, que ficam super confortáveis. É comum o cliente chegar com uma proposta e ficar muito em dúvida, você ter que ajudá-lo a mudar esse interesse dele, é comum? É comum. O óculos ainda é um tabu para muita gente. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer um trabalho, né, explicando bem o que é, o que pode ser feito para quebrar um pouco esse tabu. A gente explica da melhor forma possível. E o que eu falo? O que eu gosto muito, Ângelo? Eu não vendo óculos. Eu gosto de vender qualidade de visão, conforto, bem-estar, porque o óculos ele fica no seu rosto, né? Então, primeiro, ele precisa ficar leve, confortável e a pessoa sentir bem com o óculos. E também, além da boa qualidade de visão. Então, ela chega lá com muitas dúvidas. Até essa semana eu achei graça que chegou um cliente, ele ia ajudar a outra pessoa a escolher quando ele ia. Ele falou assim, agora eu como usuário está sendo muito diferente, a experiência está sendo assim, outra, eu achei que fosse mais fácil. Mas então assim, realmente é um tabu, porque é uma coisa que você vai colocar no seu rosto que antes você não precisava, né? Então vai mudar com o seu visual, mas hoje a gente consegue ajudar a pessoa a fazer a melhor escolha, tanto na adaptação da ponte, tanto no conforto, quanto na estética também. Mesmo com necessidade, prescrição médica, tem gente que tem preconceito, rejeita o uso do óculos? Tem. Isso é comum? Muito. Eu conheci uma pessoa uma vez, a gente nem pode citar nomes, mas ela tinha um grau muito forte e ela não gostava de óculos. E Nova Serrana, na época, ainda era pequeno. Eu lembro que o meu esposo estava dirigindo, ele estava dando um ré, e eu tô assim, a moça. Ele tá assim, mas ela não tá vendo o meu carro? Eu falei, não, ela não tá te vendo porque ela tem um grau forte. Então, assim, ele falou, mas por que ela não usa óculos? Eu falei, eu acho que é porque ela acha feio. Então, assim, tinha muito esse tabu, né, da pessoa. Antigamente, o povo chamava de quatro olhos, né? Então, assim, antigamente tinha esse tabu muito grande, o que hoje, graças a Deus, foi quebrado, né, até mesmo pela tecnologia, pelas pessoas hoje estão usando óculos, porque hoje foi um acessório mesmo, tem gente que já chega lá e compra para estética, e as pessoas que ainda têm esse tabu, eu procuro explicar da melhor forma, ajudar ela a escolher da melhor forma, de uma maneira que ela receba bem esse novo acessório à sua imagem. Óculos de sol traz algum prejuízo à saúde? Não, o óculos de sol de boa qualidade não, Ângelo. O óculos de sol ele precisa ter a proteção adequada, o material adequado, por quê? Muitas das vezes a pessoa compra qualquer óculos e usa. A gente não recomenda, os oftalmologistas, né, não recomendam, porque a lente, quando você coloca alguma coisa escura sobre os seus olhos, a sua pupila, ela dilata.
ela vai aumentar, ela vai abrir. E ela não tendo a proteção adequada, os raios ultravioleta penetram com muito mais facilidade e vai queimar a sua retina. Então, pode acelerar o processo de desenvolvimento de catarata, pterígio, vários outros problemas que os raios ultravioleta causam na visão. Óculos de má qualidade. De má qualidade. Pessoas jovens que às vezes já fazem cirurgia de catarata ou porque não protegeram os olhos ou porque usaram óculos de má qualidade. Então tem que ter a participação do especialista para estar indicando o óculos adequado com a isso. proteção adequada, com certeza. Qual a sugestão você passa para quem gosta e não entendimento a respeito na hora de escolher um óculos? Olha, eu falo com a pessoa, para começar, primeiro, você tem que escolher o óculos, você tem que escolher o que você sente bem, mas acima de tudo, você tem que olhar a adaptação na sua ponte nasal, para ver se ele vai Ponte ficar... é o quê? É o nariz? Ponte é o nariz. Ah, sim. É, porque, igual, eu tenho ponte de sobra, né? Fazer igual, eu tenho nariz de sobra. Então, o óculos apoia tranquilamente. Mas tem pessoas que têm uma ponte baixa, então o óculos não vai adaptar. Então, a pessoa não vai sentir bem, porque se o óculos ficar desconfortável, ou ficar pegando na sua bochecha, no seu rosto, ou ficar muito distante também, não vai ficar legal. Você não vai ter uma boa qualidade de visão com esse óculos. Então, acima de tudo, escolher um óculos que adapte certinho no seu rosto e se informar bem sobre o tipo de lente, a qualidade de lente que você vai estar colocando nos seus óculos. É normal o desconforto? Olha, quando você começa a usar o óculos? É bem normal. É normal porque é uma coisa, os seus olhos, você estava adaptado a enxergar de uma forma e você vai passar a enxergar da forma correta. Porém, o seu cérebro, ele ainda não recebeu, né? A hora que ele recebe essa informação, ele vai estranhar. E aí você vai dar umas tonturas, às vezes uns mal-estarzinho, mas é passageiro, né? Desde que você coloque uma lente de boa qualidade, vai passar rápido e você vai ter uma boa adaptação com seus óculos. Então, de maneira resumida, quais os cuidados devemos ter na hora de adquirir um óculos? Eu falo porque não só Nova Serrana, quando a gente vai começar a usar um óculos, a gente não tem informação nenhuma. Isso. E a gente buscar, acima de tudo, você buscar um profissional que vá te auxiliar na escolha das suas lentes adequadas, porque existe várias qualidades, tanto de lente visão simples, quanto de lentes multifocais. Então, assim, você precisa fazer uma escolha que vá atender na sua necessidade. Eu vejo muito acontecer que quando chega o cliente lá, às vezes ele já usa óculos há muito tempo, eu pergunto, você gosta dessa lente? Você já teve opções de conhecer sobre outras qualidades? Não, ninguém nunca me falou, né, que existia outras possibilidades e que existia outras qualidades de tipos de tratamento, de índice de refração, que é o que vai mudar a espessura da lente, de tipos de tratamento que existe. Então, assim, primeiro, você precisa buscar um profissional adequado para que ele te explique melhor sobre o seu problema e te auxilie na escolha da sua lente que vai resolver o seu problema. Porque eu falo assim, gente, vender óculos, ele precisa ser uma coisa que você vai vender para resolver o problema da pessoa e não para quebrar um galho. Né? Porque chega muita gente e fala assim, eu uso pouco, porque eu não sinto muito bem, aí eu tiro e ponho, eu falo, é porque você não escolheu a lente adequada para você e para o seu tipo de uso, porque óculos, cada profissão, demanda um tipo de óculos. É comum a gente escutar tal comentário, o óculos me deixa com a idade mais avançada. O óculos tem essa capacidade? Olha, tem óculos, eu falo assim, tem óculos que ele envelhece e tem óculos que ele rejuvenesce. Eu costumo dar a dica, o seguinte,
Pessoas mais jovens, ela pode abusar de vários modelos, redondo, quadrado, vários formatos. Agora nós, 50 mais, por exemplo, eu recomendo buscar um óculos, né, um pouquinho mais gatinho, que dá uma leve levantada, porque ele levanta essa parte aqui que deixa a gente um pouco mais jovem. E para os homens também, gente, eu recomendo. Não fica usando aqueles óculos quadrados, tradicional, de velho, não, porque tem muitos óculos legal, né, que pessoas também acima de 50 anos pode estar usando, que faz um up total, muda completamente o estilo. A pessoa, ou ela fica mais jovem, ou ela fica mais velha com óculos, isso é verdade. Ter cuidado com modelos e também no tamanho, né? No tamanho. Questão da proporção também. Eu acho que o pessoal erra muito nesse quesito, né, Kátia? Isso, porque às vezes tem pessoas que têm um rosto maior, quer comprar um óculos menor do que o rosto, então assim, já vai deixar, aí o rosto ainda vai ficar maior ainda, então tem que ter esse equilíbrio, proporcionalidade de tamanho de rosto para o tamanho do óculos, né? E eu gosto de fazer auxiliar nessa escolha, tanto da cor, Ângela, até a cor do óculos muda completamente. Tem gente que fala assim, eu quero um óculos discretinho e tal. Eu falei, gente, o óculos em si, ele não é discreto, não tem como ele ser discreto, todo jeito ele vai aparecer. Então, que ele apareça, mas que ele valorize, né, o tom da sua pele, né, o tom do seu cabelo, porque a pessoa, igual se eu for muito branca, se eu pôr uma coisa mais branca, ele vai me apagar e vai me envelhecer ainda mais. Então, a gente gosta de ajudar a pessoa a escolher um que vai valorizar o rosto da pessoa, a cor da pele da pessoa, porque o óculos ele tem que valorizar o rosto da pessoa, porque senão ele vai envelhecer com certeza. Você comentou no início da nossa interação, só a título de afirmação, vem aumentando o número de pessoas com problemas de vista? Muito, 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 muito. É gigantesco o aumento. Eu cheguei a pensar há um certo tempo atrás, eu falei, gente, vai chegar um tempo que ninguém mais vai usar óculos, né? Devido ao avanço da tecnologia, né? Que vem chegando. Só que está sendo o contrário. Sabe, a tecnologia, ela está aumentando o problema de visão justamente porque demanda muito da sua visão, é muita exposição à luz, à sensibilidade, né, aos olhos. Então, assim, tá aumentando cada vez mais o problema de visão. Então, a pesquisa, assim, é que daqui a um tempo vai estar muito mais do que já está hoje. A impressão, ano passado, se via mais pessoas com idade mais avançada usando óculos. Com certeza. E hoje não, hoje já, como se diz, o número jovem, infantil aumentou muito, 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 gigantesco. Kátia, algo que eu não tenha te questionado, algo de novo na referida área que você gostaria de destacar? Olha, Ângelo, o que eu gosto de falar sempre é porque eu, como estou na área já há muitos anos, o que eu busco sempre é aprimorar cada vez mais o meu conhecimento, inovar cada vez mais, para que eu possa oferecer sempre a melhor qualidade de visão para o meu cliente e qualidade de vida, né? Então, assim, o que eu faço sempre hoje, eu busco sempre inovar cada dia mais, buscar cada vez mais conhecimento, novas tecnologias, para poder facilitar cada vez mais, né, a vida dos usuários de óculos que vem aumentando cada dia. Hoje, a sua estrutura consegue atender qualquer demanda do segmento de óculos? Consigo atender qualquer demanda. A gente trabalha com todas as lentes existentes no mercado óptico. Também procuro, agora estou trazendo grandes novidades, também grandes marcas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, é só marca, é só nome. Não, o conforto também vem junto, a adaptação, tudo faz toda a diferença e eu estou trazendo cada vez mais, né? Buscando trazer cada vez mais mercadorias melhores para atender todo o público. Kátia, te agradecer pela participação esclarecedora em torno desse segmento. Para encerrar, se você pudesse resumir a história da Ótica Milênio em uma palavra, qual seria? Credibilidade. Vocês prezam por isso? Muito.
A credibilidade para mim é tudo. Porque eu falo assim, Ângelo, eu procuro fazer sempre o melhor. Porque eu faço como se fosse para mim. Né? Então, a credibilidade é muito importante, porque eu falo assim, eu vendo para pessoas, eu vendo para 3 gerações. Eu brinco assim, ó, eu atendia pai, filhos, agora os netos, e eu brinquei, daqui a pouco vai ser 4. Né? Então, assim, a credibilidade que eu procuro passar sempre para os meus clientes, para que eles tenham essa confiança de estar sempre fazendo o melhor e oferecendo sempre o melhor. Fidelizou toda a família. Toda a família, graças a Deus. Minha amiga, muito obrigado. Falamos sobre a Ótica Milênio, uma história de crescimento, inovação e cuidado com a visão. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Um abraço para o Adelino, meu amigo, e toda a família, né? Toda a equipe. Toda a equipe. Nós agradecemos você, Ângelo, e continuo com esse belo trabalho que você faz para Nova Serrana e região.